Suzanne Lyell, mais conhecida por seus amigos, família e colegas de trabalho como Suzy, era uma pessoa extremamente inteligente, atenciosa e compassiva. Seus interesses em tecnologia e talentos para a ciência da computação foram interrompidos por um desaparecimento inexplicável em março de 1998, deixando todos que a conheciam, tanto pessoalmente quanto online, buscando respostas em um mar de evidências que nos afogou em dúvida. Detetives amadores e investigadores profissionais passaram a maior parte de quase 2 décadas cavando túneis teóricos e segurando lentes de aumento em qualquer coisa, e tudo que possa revelar a pista decisiva nas razões por trás do desaparecimento de Suzy. Essas sondagens e análises, combinadas com várias evidências observáveis, apenas criaram mais dores de cabeça do que resolveram questões, deixando o mistério não resolvido à disposição de qualquer um disposto a enfrentá-lo, na esperança de fornecer um raciocínio mais substancial baseado em evidências observáveis e análise situacional. Esta é uma análise do desaparecimento de Suzanne Lyell e do mistério anterior em Collins Circle. Este é o detetive de casos frios. Suzanne Lyell nasceu em 6 de abril de 1978, em Saratoga Springs, Nova York. Ela era a mais nova de 3 irmãos, filha de Doug e Mary, que não planejavam um terceiro filho, mas receberam Suzy em seu mundo. Suzy era uma menina quieta, tímida, porém muito introspectiva. Crescendo próxima ao seu irmão mais velho, Stefan, Suzy preferia ficar sozinha na escola em vez de socializar. No entanto, ela desenvolveu uma profunda compreensão da natureza humana e escrevia poesia em seus cadernos, tão apaixonada que saía no meio de um banho, com a água ainda ligada, e corria para um quarto apenas para anotar sua última inspiração. Essa sensibilidade e dedicação logo se estenderam ao campo da ciência e tecnologia, onde Suzy pesquisava o dia todo e construía máquinas e bugigangas do zero à noite. No ensino médio, Suzy descobriu seu amor por computadores e, por extensão, a internet. Na adolescência, Suzy fazia amizades online, com entusiastas de tecnologia em fóruns, entrando depois para um clube de computação na cafeteria da cidade próxima. Foi nessas reuniões informais que Suzy conheceu seu namorado de longa data, Richard Condon, e um colega intelectual e gênio da computação. Ao longo dos próximos anos, Suzy e Richard se aproximaram muito. Suzy manteve um relacionamento romântico com Richard, mesmo após ele ter deixado o ensino médio anos antes dela, apesar da diferença de idade. Em 1996, Suzy se formou no ensino médio local e ingressou na Universidade Estadual de Nova York, em Oneonta, para estudar ciência da computação. Porém, apenas um ano em Oneonta mostrou-se fácil demais para Suzy, pois seus cursos não desafiavam seu real nível de inteligência. Para aumentar seus estudos, Suzy transferiu-se para a Universidade Estadual de Nova York em Albany, ou SUNY Albany, para abreviar. Doug e Mary acreditavam que Suzy havia se transferido para ficar mais perto de Richard, que morava muito mais perto de Albany. Doug descreveu Richard como muito maduro para sua idade, enquanto Mary o achou um pouco controlador no relacionamento com Suzy. A independência de Suzy não foi afetada, pois ela trabalhava em 2 empregos fora do campus em lojas de informática locais, incluindo uma Babbage's Game Shop no Crossgates Mall, em Guilderland, Nova York. No inverno de 1998, tudo parecia normal para Suzy e a família Lyell com o passar do tempo. Doug e Mary estavam felizes como um ninho vazio, com seus 3 filhos alcançando objetivos e seguindo em frente. Suzy equilibrava as aulas, o trabalho, um relacionamento e sua paixão por computadores.
tudo seguiu bem, apesar do estresse escolar ocasional, até março de 98 trazer tristeza e desgraça inesperadas não só para Suzy Lyle, mas também para sua família e amigos. Entre 1993 e 1994, Suzy conhece seu namorado, Richard Condon, na internet e se junta ao seu clube de computadores em uma cafeteria local em Nova York. Eles iniciam um relacionamento ainda no ensino médio, que perdura nos anos seguintes. Em vários momentos nos próximos anos, o relacionamento de Suzy e Richard oscila, quase se desfazendo durante alguns momentos instáveis, mas nunca criando uma situação hostil ou dura. No verão de 97, Suzy se transfere para uma universidade estadual em Albany para cursos mais exigentes e ficar mais perto de Richard. No outono de 97, Suzy complementa sua renda com alguns trabalhos. Pouco depois do inverno de 98, Suzy conta a um colega de trabalho no shopping que se sente como se estivesse sendo perseguida por um desconhecido. Suzy mostra pouco medo ou ansiedade apesar do pressentimento e nunca revela mais detalhes para o colega de trabalho ou sua família. No dia dos namorados, a mãe de Suzy, Mary, a leva para a casa de Richard à tarde para uma visita rápida. Mary teoriza que Suzy estava entregando uma carta de despedida como preparação para um término definitivo. Ela conclui que a atenção de Suzy aumentou após ver outra pessoa. Quem poderia ser essa pessoa era desconhecido. Durante o restante de fevereiro de 1998, Suzy trabalha na Babbage's sob grande estresse devido aos próximos exames, frequentemente parecendo tensa e com variados humores perto de seu chefe na loja. Em 1º de março, Mary fala com Suzy pela derradeira vez. Mary lembra que Suzy estava preocupada com suas finanças e esperando pelo próximo pagamento para chegar. Mary oferece dinheiro para sua filha Suzy, mas ela recusa. Na manhã de 2 de março, Suzy conclui a grande prova sobre a qual estava ansiosa nas semanas anteriores. Logo antes ou logo após o exame, no mesmo dia fatídico, Suzy retira seus habituais $20 de um caixa eletrônico localizado perto do terminal de ônibus em Collins Circle, a parada normal para Suzy antes de ela sair para o trabalho. Mais tarde, na tarde do 2 Suzy, faz outro saque atípico no caixa eletrônico. Por volta do mesmo horário em que seu turno na Babbage's começa no Crossgates Mall, em um caixa eletrônico perto da loja, no valor de $20. Quando Suzy registra seu horário de trabalho às 4 da tarde, momentos depois, ela parece mais com seu eu normal e muito mais calma do que havia estado nos meses de fevereiro, segundo seu gerente. Por volta das 20 horas do dia 2, o gerente da Babbage's vai embora, deixando Suzy para terminar seu turno como de costume. Tudo está como deveria, mas sem o conhecimento do gerente, essa é a última vez que ele a verá. Cerca de 1 hora depois, às 9h20 da noite, um guarda de segurança noturno no estacionamento de trás do Crossgates Mall não pode confirmar com 100% de certeza que viu Suzy Lyle sair da loja, mas menciona que nada estava fora do comum, mesmo que a área de saída dos funcionários estivesse mal iluminada. Entende-se que naquele momento, Suzy embarca em um ônibus da autoridade de transporte do distrito da capital, indo em direção ao campus, perfilada pelo motorista do ônibus na época. Esta é a última visão confirmada de Susan Lyle antes de ela desaparecer. Após uma viagem de 25 minutos, às 9h45 da noite, o ônibus faz sua parada programada no Collins Circle. O motorista não se lembrava se Suzy havia saído, mas uma amiga afirmou tê-la visto descer do ônibus e se afastar. Esta seria a última visão não confirmada de Susan. Na manhã seguinte, dia 3 de março, o namorado de Suzy, Richard, faz uma ligação para os pais dela, informando que não recebeu uma ligação ou e-mail
de Suzy na noite anterior, depois de voltar do trabalho, e não conseguiu entrar em contato com ela. Poucas horas depois, Doug e Mary contatam a polícia do campus de Sunny Albany para oficialmente reportar o desaparecimento de Suzy. A polícia do campus não reage de imediato, alegando que períodos de ausência de estudantes universitários são comuns. Um oficial foi à aula de Suzy procurá-la, mas ela não aparece. Às 16 horas do dia 3 de março, Mary resolve ligar para o banco de Suzy e questionar seu histórico de gastos. O banco mostra que a conta de Suzy foi acessada em um caixa eletrônico minutos antes do telefonema de Mary. O valor sacado foi o usual de Suzy, $20, mas a localização só seria revelada no dia seguinte. Na manhã de 4 de março, o banco de Suzy contata Mary novamente para informar que o pagamento pelo caixa eletrônico foi feito em uma máquina na loja de conveniência Stewart's Shop em Albany, a alguns quilômetros do campus e em uma área raramente frequentada por Suzy. Em 4 de março, Mary Lyle recebe um cartão de aniversário atrasado de Suzy pelo correio. Parece um gesto normal, mas o momento é certamente peculiar e um pouco perturbador. Suzy incluiu uma nota no cartão dizendo "Vejo você em breve", em 5 de março, após outra aula em que ela não compareceu. O caso se tornou uma anomalia em relação à maioria dos perfis de estudantes universitários desaparecidos, levando a Polícia Estadual de Nova York a ajudar na busca urgente. Nas semanas seguintes, durante a intensa investigação policial, Richard Condon é entrevistado, mas rapidamente entendido como inocente. Richard fornece um álibi para a noite de 2 de março, na qual ele estava jogando videogames com outro amigo. A polícia também entrevista o motorista do ônibus da rota de Suzy para o trabalho e de volta, que diz se lembrar de Suzy entrar no ônibus à noite e tem certeza de que ela não desceu na última parada à noite, mas não tem certeza se ela realmente saiu do ônibus na Collins Circle. Semanas de análise do saque no caixa eletrônico levam a polícia a imagens de um homem desconhecido fazendo compras na loja de conveniência Stewart's Shop por volta do horário de uso da conta de Suzy. O homem usava boné e jaqueta, e um esboço de seu rosto foi exibido ao público. Seu perfil intitulado O Homem da Nike, em maio de 1998, as autoridades descobrem a etiqueta de nome da Suzy da Babbage's em um estacionamento no ensolarado campus, a 90 pés do ponto de ônibus. Porém, nunca se determinou o tempo que a etiqueta estava ali, e a polícia não achou vestígios de ácido desoxirribonucleico ou outras provas forenses. Mais tarde, naquele ano, o suposto homem da Nike, do esboço policial, se apresenta e coopera com os investigadores, onde ele é entrevistado sobre os eventos de Myers III. Sua história elimina suspeitas e ele é logo descartado como testemunha ou suspeito. Apesar das buscas e esforços incessantes por 20 anos, nenhuma nova evidência ou pista surge. O desenvolvimento mais recente, no caso, é em 2016, quando Mary Lyle se junta a especialistas locais em mapeamento subaquático detalhado, depois que ela sentiu repetidamente sensações estranhas ao dirigir sobre a ponte Crescent em cima do rio Mohawk. Infelizmente, nada de significativo é relatado e o desaparecimento de Suzanne Lyle permanece sem solução até o momento. Ao dissecar todo o caso, as evidências mais analisadas e frequentemente referenciadas são os saques no caixa eletrônico e o completo mistério sobre quem exatamente acessou a máquina, tanto com o cartão de débito da Suzy, quanto com o respectivo número de identificação pessoal. O detalhe mais evidente neste ponto do caso é o momento em que aconteceu. A conta da Suzy foi acessada muito depois de seu último avistamento. Isso por si só faz pouco sentido. Se Suzy foi roubada e sequestrada, por que o culpado esperaria quase um dia antes de usar o cartão de débito dela?
foi revelado que somente Suzy e seu namorado Richard conheciam o número de identificação pessoal exato da conta bancária. No entanto, embora pareça suspeito à primeira vista, não seria necessário muita coerção para um sequestrador extrair a informação de Suzy se ela estivesse refém. Esse não é o único aspecto estranho do incidente no caixa eletrônico, no entanto. Doug e Mary Lyle tinham certeza de que o caixa eletrônico em uma loja de conveniência em Albany, em uma área distante da rota usual de Suzy para o trabalho ou lazer, não estava nem perto de onde ela costumava ir. Também não era um local popular de compras para outros alunos da State University of New York. O balconista da loja de Stewart não reconheceu a foto de Suzy e não se lembrou de tê-la visto no dia 3 de março ou em qualquer dia anterior. A polícia pensou que tinha resolvido o mini-mistério do caixa eletrônico quando visualizaram as imagens de circuito fechado de televisão na loja de Stewart e notaram uma figura suspeita que entrou na loja de conveniência por volta do mesmo horário em que o caixa eletrônico foi operado sob a conta de Suzy. Isso gerou o suspeito do homem da Nike e teorias da conspiração, mas acabou sendo nada mais do que teoria circunstancial e suposto perfil racial. Claro, a parte frustrante sobre as imagens de circuito fechado de televisão e o uso do caixa eletrônico é o fato de que as câmeras não cobrem realmente a própria máquina do caixa eletrônico. Em vez disso, elas estão posicionadas acima do balcão, dentro da loja. Dessa forma, é possível usar o caixa eletrônico anonimamente. Isso adiciona uma complicação no caso de Suzy. Não só estamos impedidos de ver quem estava exatamente ativando suas informações, mas devemos levar em consideração que essa localização foi usada de propósito pelo usuário, seja um sequestrador ou até mesmo a própria Suzy. O usuário pode ter conhecido este caixa eletrônico específico que protege a identidade e só pode ser rastreado por sistema de posicionamento global em vez de perfil facial. No grande esquema das coisas, a controvérsia do caixa eletrônico é certamente o maior ponto do caso, mas também um rastro infrutífero de conspiração e confusão em vez de nos dizer algo útil, além do fato de que alguém envolvido estava arriscando seu plano às 4 da tarde, no dia 3 de março. Desde o desaparecimento de Susan Lyle, surgiu a conspiração do caixa eletrônico e sua etiqueta de nome foi encontrada no estacionamento próximo a Collins Circle. Inúmeras teorias foram propostas na internet e em publicações em todo o mundo, tentando desvendar os segredos do mistério aparentemente inexplicável. A teoria mais popular girava em torno do namorado de longa data de Suzy, Richard Condon, apesar de seu álibi o livrar de qualquer culpa ou delito potencial. Os seguidores do caso mantiveram suas intuições. Muitos apontaram que ele era a única outra pessoa com o número de identificação pessoal da conta bancária de Suzy e provavelmente estaria ciente de seu padrão de saque de $20. Porém, como dito antes, em certas circunstâncias, alguém poderia forçar Suzy a revelar o número de identificação pessoal e não seria lógico Richard deixar uma pista tão clara quando era sabido que ele usaria o caixa eletrônico livremente. Como muitos sequestros e assassinatos envolvem pessoas conhecidas, Richard era um alvo fácil por ser próximo de Suzy. Eles realmente se conheceram pela internet, o que imediatamente levantou bandeiras vermelhas para os pais de Suzy. Doug Lyle descreveu Richard como um indivíduo incrivelmente inteligente, maduro, além de sua idade, e dedicado ao relacionamento dele e de Suzy. Mary Lyle achava que ele era muito apegado e um namorado controlador, sempre verificando Suzy à noite e acessando o computador dela do próprio, violando o que a maioria veria como uma invasão de privacidade. Na verdade, alguns conspiradores da internet propuseram que Richard hackeou o caixa eletrônico da loja dos Stewart do seu computador para propositalmente despistar os investigadores. Apesar das características percebidas de Richard, Suzy nunca reclamou abertamente de sua persistência ou personalidade dominadora. A polícia, porém,
nunca esteve totalmente disposta a descartar Richard como suspeito. Após meses de investigação, quando as teorias de Nickeman foram descartadas, a polícia tentou realizar uma segunda rodada de entrevistas com Richard. Porém, desta vez, Richard recusou, alegando que não falaria mais sem a presença de um advogado, e rejeitou pedido para fazer teste de detector de mentiras. Sem evidências concretas ligando Richard ao desaparecimento de Suzy, as autoridades decidiram seguir em frente. No entanto, os mesmos conspiradores persistentes, online e pessoalmente, viram a ausência posterior de Richard como uma possível admissão de culpa. Contudo, é válido recordar que Richard cooperou integralmente com todas as indagações no primeiro momento. O interrogatório policial é um processo desagradável e lidar com um interrogatório acalorado, mesmo com um álibi estabelecido, provavelmente não foi muito útil para a investigação. Os testes de polígrafo também são muito confiáveis, porém frequentemente imprecisos. Faria sentido para Richard temer que suas próprias ansiedades e nervosismo durante uma entrevista distorcessem o teste do detetor de mentiras e implicassem falsamente sua culpa, um problema comum visto em investigações criminais ao longo dos anos. Quando se pensa no momento em que a polícia voltou para Richard, fica claro que, após a suspeita do homem noturno cair por terra, as autoridades estavam desesperadas por uma pista concreta ou um novo suspeito e consideraram Richard um provável culpado. No final, Richard manteve sua inocência durante todo o processo, casou-se novamente e seguiu em frente do caso. Um casal de outros suspeitos potenciais foram considerados em um momento ou outro, embora ambos tenham sido inocentados quase tão rápido quanto foram sobrecarregados. Um dos suspeitos não foi identificado como uma pessoa específica, mas traçado hipoteticamente a partir de um caso semelhante ocorrido exatamente 13 anos antes do desaparecimento de Suzy. Em março de 1985, Karen Wilson, uma estudante universitária de Albany, foi vista pela última vez saindo de um ônibus a 1 milha do campus. Assim como o caso de Suzy, uma busca intensa não encontrou evidências ou vestígios de Karen, deixando o caso igualmente sem solução. Ao revisar outros registros criminais no norte do estado de Nova York, a polícia encontrou documentos de um estuprador condenado não identificado que estava em trânsito no exato momento do desaparecimento de Suzy. No entanto, ao extraditar o criminoso de Illinois de volta para Nova York para interrogatório, ele revelou um álibi sólido e foi excluído de qualquer consideração adicional. Outro criminoso, condenado, foi considerado suspeito 7 anos depois, em 2005, quando John Regan enfrentou julgamento por tentativa de sequestro de uma estudante do ensino médio em 1993. O sequestro ocorreu nas ruas próximas a Saratoga Springs High School, a uma curta distância da cidade natal dos Lyles, Ballston Spa. Tanto os pais de Suzy quanto os investigadores acharam as semelhanças dos casos peculiares e tentaram questionar John sobre qualquer possível envolvimento. Infelizmente, John recusou-se a discutir quaisquer outros casos com as autoridades e acabou na prisão por seu próprio crime. A polícia, ceticamente, riscou seu nome da lista. Uma das principais teorias geradas pelo mistério é aquela que muitos temem considerar e evitam discutir: o fato de que Suzanne Lyall pode ter ido embora voluntariamente. Embora não haja evidências explícitas que confirmem tal crença, ela deve ser considerada em um caso sem uma razão ou motivo sólido. Suzy era muito reservada e tinha pouca interação social. Ela tinha um namorado, os membros da família e os colegas de trabalho, mas era só isso, pelo menos pelo que sabemos. Vale ressaltar que ela passava bastante tempo online, conectando-se virtualmente a uma comunidade totalmente distinta. Foi assim que ela conheceu o Richard em primeiro lugar, então não é fora do campo das possibilidades que ela tenha conhecido outros em fóruns de mensagens anônimas. E se ela conheceu pessoas que a convenceram a ir embora?
Apesar de ser extremamente improvável, nada a forçava a ficar na região de Albany. Da mesma forma, a mãe de Suzy mencionou que ela vivia de salário em salário e estava preocupada com suas finanças nos dias anteriores ao seu desaparecimento. Mary tentou emprestar dinheiro a Suzy, mas ela recusou rapidamente a oferta. Outra possibilidade relacionada à internet era que Suzy encontrou um método alternativo para ganhar dinheiro, ou recebeu uma oferta que não pôde recusar de alguém na web. Se fosse longe de casa, ela precisaria de dinheiro para complementar a viagem, explicando os frequentes saques em caixas eletrônicos nos dias 2 e 3 de março. Todos querem dizer que alguém deve ter persuadido Suzy a dar o número de identificação pessoal da conta e usado o caixa eletrônico, mas, como Suzy era uma das únicas duas pessoas a conhecer o número de segurança, foi a própria Suzy que fez os saques. Tanto Doug quanto Mary Lyle concordam que sua filha era uma criatura de hábitos e não se aventuraria fora de um modo de vida normal, o que por um lado explica a consistência das ordens de pagamento de $20, mas também faz questionar por que ela tomaria uma decisão tão drástica de deixar a casa também. Também seria muito frio partir sem contar a uma única alma, mas também enviar um cartão de aniversário para a mãe prometendo vê-la em breve. Por outro lado, é mais provável que Suzy tivesse uma missão secreta que só ela sabia e foi sequestrada, ou pior, em algum lugar ao longo do caminho. Ela, muito facilmente, poderia ter querido permanecer em silêncio sobre um recado ou tarefa relacionada à internet, mas se meteu em problemas, sem que ninguém soubesse. Isso ainda explicaria o uso aleatório do caixa eletrônico e o desaparecimento dela sem deixar rastros, deixando seus pertences para trás. O único argumento contra a afirmação e a maior complicação no caso Susan Lyle é a etiqueta de identificação do funcionário encontrada no estacionamento perto do Collins Circle, 2 meses após o desaparecimento. Se Suzy saiu por vontade própria, porque ela ou seu sequestrador voltariam ao campus de Albany para deixar sua etiqueta de identificação perto de onde foi vista pela última vez. O único pensamento razoável é que Suzy a deixou cair depois de sair do ônibus, e reescrevendo para outro destino que não seja seu dormitório. Considerando que o estacionamento onde a etiqueta foi encontrada fica na direção oposta à residência de Suzy, alguns relatórios afirmaram que a etiqueta nem seria a que ela usava na noite em que trabalhou pela última vez. É curioso que a pista só tenha sido descoberta 2 meses após o desaparecimento dela. Se o ensolarado campus de Albany foi vasculhado pelos investigadores tão rigorosamente quanto eles afirmaram, todo o cenário é tão intrigante quanto o próprio caso, deixando a maioria das teorias no ar. Ao olhar para o quadro geral, é quase impossível dar com confiança uma conclusão sólida sobre o misterioso desaparecimento de Susan Lyle. Contudo, considerando tudo, apenas uma teoria faz sentido. Suzy foi levada por alguém que só ela conhecia, anônimo até para seus amigos e familiares mais próximos. Essa hipótese surge de 2 grandes pistas, indicadas pelos colegas de Suzy e sua mãe. O colega de trabalho revelou que Suzy mencionou estar sendo seguida por uma figura desconhecida, mas não estava preocupada, indicando que poderia ser alguém que ela reconheceu vagamente ou nem tinha certeza de que era um perseguidor. Então Mary Lyle compartilhou que acreditava que Suzy estava vendo alguém, além de Richard, devido a um pouco de comportamento estranho e a conexão desmoronando com seu ex-namorado. Ambas as proposições são bastante possíveis e, embora não possam ser confirmadas, desempenhariam papéis intrincados em um possível sequestro e poderiam estar facilmente conectadas. Como Suzy conheceu essa pessoa teórica, a internet? Registros mostram que a polícia analisou tecnicamente o computador de Suzy, mas não se sabe se acessaram seu histórico de navegação ou fóruns de discussão. Mesmo que tenham feito, não é difícil ocultar relacionamentos virtuais desvinculados de um disco rígido físico.
Se Suzy realmente estava mexendo com alguém que ela queria manter em segredo, a internet provavelmente era sua única comunicação. A menção de que Suzy era incrivelmente talentosa com ciência da computação e usuária de internet de longa data corrobora essa teoria. Ela poderia ter escondido isso de Richard, que tinha acesso aos seus arquivos e levou o segredo consigo. Também concluímos que o principal mistério em Collins Circle, na verdade, não aconteceu em Collins Circle, mas sim em um local não especificado entre o Crossgates Mall e o ensolarado campus de Albany. Essa conclusão surge da falta de certeza nas supostas observações de testemunhas oculares de Suzy depois que ela saiu do trabalho. O segurança noturno do shopping relatou que tudo estava normal no estacionamento dos funcionários nos fundos e o motorista do ônibus que pegou Suzy em 2 de março confirmou que a viu embarcar às 9h20 da noite. Porém, as garantias não vão além disso. O motorista do ônibus não se lembra de Suzy desembarcando em Collins Circle, mas sabe que ela desceu antes da parada final. Além disso, o estudante que afirma ter visto Suzy no campus às 9h45, na noite em que ela desapareceu, apenas pensou que viu Suzy e foi entrevistado 48 horas depois do fato. Essas visões instáveis e incertas são muito frágeis para acreditar com certeza. Em termos de depois de embarcar no ônibus, acreditamos que Suzy encontrou seu contato nos subúrbios de Albany e foi sequestrada naquela noite ou em algum momento do dia seguinte. Ela, possivelmente, se encontrava com um amante, secreto ou amigo virtual que exigia dinheiro, explicando os saques aleatórios à tarde. No dia seguinte, foi forçada a sacar mais quando o cujo suspeito revelou suas reais intenções. O perpetrador, ao explicar os saques no caixa eletrônico em 3 de março, provavelmente estrategizou, usando um caixa sem câmera de segurança confiável e utilizou a máquina escondida na loja do comissário, fora do alcance das câmeras de circuito fechado de televisão. Acreditamos que Suzy ainda estava viva no dia 3 de março e foi a pessoa que realmente usou o número de identificação pessoal do banco, uma vez que ele foi inserido corretamente apenas uma vez e seu valor usual de $20 foi sacado. Ameaçada pelo captor, o destino de Suzy se perdeu na escuridão. Ela não voltou ao campus, pois seu cartão de acesso ao dormitório não foi usado depois de 2 de março. A misteriosa etiqueta, encontrada no ensolarado estacionamento de Albany, sugere que o verdadeiro perpetrador descobriu que era o local presumido da última atividade confirmada de Suzy, meses após seu desaparecimento inicial. Eles pensaram em um item ligado a Suzy, limparam sua etiqueta de nome do trabalho, voltaram ao campus e a colocaram perto da parada de ônibus do Círculo Collins para tentar despistar as autoridades. O esquema pode parecer desnecessariamente extenso, mas as pistas precisam ser plausíveis e se encaixar nas descobertas finais. Temos certeza de que ela pretendia retomar sua vida normal após o encontro com um estranho, descansando no fato de que ela disse à sua mãe no cartão de aniversário: "Vejo você em breve". O destino de Suzanne Lyall não será especulado para evitar teorias conspiratórias infundadas sobre seu caso. Seus pais tentaram a mesma graça e, ao encontrar os aspectos positivos de uma tragédia tão confusa, conseguiram sustentar leis referentes ao período de tempo em que a Polícia Estadual e Federal investiga casos de pessoas desaparecidas. Jovens adultos universitários como Suzy, historicamente, foram negligenciados quando reportados como desaparecidos, e os esforços legais dos Lyalls tornaram essa faixa etária tão prioritária quanto crianças pequenas. Pessoas comuns como nós podem apoiar esses programas e ajudar a combater o número crescente de desaparecidos. Relatamos isso por acreditar que pode ajudar a lembrar o mundo, aumentar a conscientização e, potencialmente, trazer uma nova pista ou liderança para o centro das buscas. Até encontrarmos ela, Suzy permanecerá um símbolo de inspiração e lembrança. É importante não esquecer que antes do seu caso congelar,
Ela era um ser humano, uma mulher com um futuro em ciência da computação e líder no avanço da tecnologia no século XXI. Ela tinha uma inteligência única e silenciosa, distinta de todos os seus colegas. Sua dedicação à poesia e criatividade acendeu uma luz em todos com quem ela entrou em contato, e esperamos que essa luz continue a brilhar aqui em breve. Até então, a busca continua enquanto lutamos por persuasão e buscamos respostas para o desaparecimento de Susan Lyle e o mistério em Collins Circle. Este é o Detetive de Casos Arquivados.